Olá, meu nome é José Luiz, eu sou de São Paulo e eu estou aqui para trazer alguns recados, algumas informações importantes e fazer alguns pedidos sobre o câncer e a fosfetanolamina sintética. Primeiramente, eu queria pedir para você que está me vendo que não acredite quando você vê na Rede Globo o Dr. Drauzio Varella dizendo que a fosfetanolamina é inútil, que não tem nenhuma comprovação. Eu te peço que raciocine, use o seu próprio raciocínio, não aquilo que te dizem, aquilo que a TV quer que você acredite. Já percebeu que as reportagens do Dr. Drauzio Varella, normalmente ele sai a campo, vai visitar as pessoas nas suas casas e ver o resultado das pessoas? Por que com a fosfetanolamina ele não fez a mesma coisa? Com tantos relatos de pessoas que tiveram melhora e até cura, por que ele não foi até a casa dessas pessoas, entrevistá-las, ver seus exames? Ele fica tenso quando fala da fosfetanolamina. Então não acredite nisso. Pense, raciocine. Da mesma forma eu te peço que não acredite quando o Dr. Paulo Hoff convoca uma coletiva de imprensa e diz que a fosfetanolamina não funciona, que ela não é tão milagrosa quanto se esperava. Ora, antes de começar o teste clínico, diziam que um teste clínico demorava 2, 4 anos. Por que tanta pressa em dizer em alguns meses que a fosfetanolamina não funciona? A forma como foi conduzida esses testes clínicos é, no mínimo, duvidosa. No mínimo, para ser bem bonzinho. Será que ele pegou pacientes que tinham realmente condições de obter alguma melhora? Será que ele deu a dosagem correta? Quem me garante que o que foi ministrado foi fosfetanolamina? Eu sei que quem faz a fosfetanolamina na PDT Pharma é o professor Salvador, nele nós confiamos. Agora, da PDT Pharma até a FURP para encapsulamento tem um longo caminho. Da FURP até o ICESP tem outro longo caminho. E dentro do ICESP até chegar na mão do paciente tem mais um longo caminho. Foram feitos testes aleatórios, pegando cápsulas antes de entregar para os pacientes, para ver se o que estava sendo ministrado era fosfetanolamina? Então eu te peço que não acredite nisso. A impressão que eu tenho particularmente é que ele atravessou a avenida do ICESP, meio que na diagonal, e foi buscar voluntários do outro lado da avenida. Quem mora em São Paulo vai entender o que eu estou dizendo. Tá? Então, não acredite nisso. Tá? Tem muita gente que se beneficia e continua se beneficiando com a fosfetanolamina fora do ICESP. As liminares continuam ocorrendo. As pessoas têm obtido a fosfetanolamina e estão apresentando melhora sim. Por que a pressa em dizer que não funciona? Será que eles usaram a quantidade de pacientes necessária para que estatisticamente se comprove que ela não funciona? E outra coisa, divulgaram que a pesquisa foi encerrada. A pesquisa não foi encerrada. A pesquisa continua para melanoma porque um paciente apresentou um resultado muito positivo. Pegando um gancho que a pesquisa técnica foi encerrada, o senhor Davi Wipp, secretário da Saúde do Estado de São Paulo, aproveitou o gancho para mandar o professor Salvador Claro Neto, tirando ele da PDT Pharma e mandando de volta para a USP de São Carlos. Ou seja, eles querem acabar com a produção. Perceba que é tudo casado, tudo planejado. Uma coisa segue a outra. Paralelamente a isso, o ano passado a Associação Médica Brasileira, que eu nunca tinha ouvido falar nessa instituição, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade contra a lei que foi aprovada por unanimidade na Câmara dos Deputados, no Senado, e foi sancionado pela presidente Dilma na época. Ora, meus amigos, foi uma das poucas coisas que os nossos políticos fizeram de bom para a população. Nós estamos falando de câncer, que atinge todo mundo. Não tem classe social, não tem nada que distinga, não tem time de futebol, não tem nada. Todo mundo está sujeito ao câncer. Essa Associação Médica Brasileira entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade.
alegando que não tinha comprovação científica. O Supremo Tribunal Federal, por falta de conhecimento do assunto, né, eles têm que julgar com base nas informações que eles têm. E as informações técnicas que eles tinham eram limitadas, né, que não existia nenhuma comprovação, poderia ser tóxico, etc. Não é tóxico, já está comprovado. Muita gente toma muito tempo. Então, essa lei foi, através de uma liminar, ela foi suspensa. Essa Associação Médica Brasileira agora está com uma pressa danada de voltar e o julgamento final dessa ação direta de inconstitucionalidade. Por que essa pressa? Querem aproveitar esse mesmo gancho do teste clínico do ICESP para dizer que ela não funciona. Ou seja, querem engavetar, querem jogar uma pá de terra no assunto e acabar com o assunto. E uma provável cura do câncer, que seria bom para a humanidade toda, cai por terra. Não acredite nisso, meus amigos. Não acredite. Então eu quero pedir para vocês para espalhar esse vídeo, ele tem que viralizar. Tá? Primeira coisa, se você conhece o Dr. Paulo Hoff, faça esse vídeo chegar até ele. Se você conhece o Davi Wippe, faça chegar até ele esse vídeo. Se você conhece o governador Geraldo Alckmin, faça chegar até ele. Porque o ICESP é nosso, é da população. Eles são nossos empregados. Se você parar para pensar, todo político é empregado seu, meu, de quem trabalha, de quem paga imposto honestamente. Então não brinquem com o que é nosso. Façam a coisa direito. Nós queremos testes clínicos sérios, honestos, transparentes, com pacientes que realmente tenham condições de melhora, com a dosagem correta, com a orientação correta, no tempo certo, com a quantidade de pacientes correta para que estatisticamente se comprove algum resultado. Essa é a nossa luta. Então faça chegar esse vídeo a essas pessoas, para que quando eles forem colocar a cabeça no travesseiro, eles pensem se eles estão fazendo a coisa correta com a população. Porque não é possível, gente. Isso é desumano, é totalmente desumano. Tá? Então eu quero pedir para você que, além de espalhar esse vídeo, fazer com que esse vídeo chegue até essas pessoas, que convide os seus amigos, parentes, colegas, para uma manifestação que nós vamos organizar em frente ao ICESP, exatamente, na porta do ICESP, dia 31 de julho, agora, é uma segunda-feira, a partir das 10 horas da manhã. O que nós queremos com essa manifestação? Que o teste clínico retome da maneira correta, da maneira honesta, como deve ser. Não defendendo interesses de pequenos grupos através do dinheiro. Nós sabemos que isso existe. Dizem que isso é uma teoria da conspiração, isso é bobagem. Tanto não é bobagem que a coisa acontece da forma que vocês estão vendo. Então nós exigimos testes clínicos sérios e honestos. Se o Dr. Paulo Hoff não tem essa capacidade, que ele volte e fique só no Sírio-Libanês e libere a vaga no ICESP para uma pessoa que tenha 24 horas de disposição para atender a população. Eu conheço muitos médicos que fazem questão de atender pelo SUS, muitas vezes até sem receber. Então, se ele não tem essa capacidade, vá ser médico de milionário no Sírio-Libanês, não nos importa. Dê oportunidade para quem queira fazer um trabalho sério e honesto. A mesma coisa para o secretário da Saúde, Davi Wippe. Ele tem que voltar o professor Salvador Claro Neto para a PDT Pharma, para atender as liminares. Tem muitas liminares rolando. Tem muita pessoa precisando do medicamento, do composto, seja lá o que for. E ele funciona assim. E o governador Geraldo Alckmin, é ele quem nomina Davi Wippe e Paulo Hoff. O senhor é conivente com tudo isso? O senhor vai permitir que se faça isso? Com o nosso dinheiro público? Com a população que o elegeu? O senhor também é nosso empregado. Nos leve a sério, por favor. Então eu peço a você, meu amigo, minha amiga, espalhe esse vídeo, faça chegar esse vídeo até essas pessoas
e compareça nessa manifestação. Isso não pode ficar como está. Nossas instituições estão totalmente falidas moralmente. Até o STF. Se você conhece alguém do Supremo Tribunal Federal, faça esse vídeo chegar até ele. Você acredita, diante dos últimos fatos políticos que vêm ocorrendo no Brasil, que um julgamento no Supremo Tribunal Federal é justo, correto e honesto? Até o Supremo Tribunal Federal é duvidoso. A população não aguenta mais. A população não aguenta mais esse descaso. Eu não estou nem falando de desvio de verba da roubalheira que poderia construir milhões de leitos de hospital para essa gente que sofre nos corredores. Eu estou falando de um medicamento barato e eficiente, que pode dar qualidade de vida para muita gente que sofre, para muitas famílias. Então, eu vou te chamar mais uma vez, por favor, dia 31 de julho, em frente ao ICESP, a partir das 10 horas da manhã, por testes clínicos sérios, honestos e justos. E que o senhor Davi Uip realoque o professor Salvador Claro Neto na PDD Pharma, para continuar a fornecer a fosfetanolamina para as liminares. E para o teste clínico que não acabou. Que não acabou e tem que continuar de forma honesta. Por favor, é isso que eu te peço. Um grande abraço, que Deus os abençoe. E que ilumine a cabeça desses seres. Que Deus ilumine a cabeça, a mente desses seres e seus corações. Um grande abraço, fiquem com Deus.